Jesus está voltando. E Jesus em breve voltará. Quando Jesus voltar, o céu vai escurecer. Está voltando. Você disse Jesus está voltando. Você não sabe o dia e a hora. Ninguém sabe, só o Pai, está escrito. Sim, mas está perto. As pessoas estão gemendo. Meu querido Brasil, eu gostaria que você do outro lado, por gentileza, me desse uma oportunidade para abrir a Bíblia junto comigo. Eu quero que você do outro lado imagine e pense o seguinte, cara. Será que você já parou para pensar que Jesus realmente, de fato, de verdade, prometeu voltar? Mas prometeu voltar quando, Jason? No tempo de vida dos seus discípulos, dos 12, aqueles que andavam com ele. Sim, Brasil, é o que eu falo no meu livro aqui. Jesus falou claramente para Pedro, para Tiago, para João e para André, que eles veriam com os próprios olhos o Filho do Homem vindo em glória, como diz Marcos, capítulo 13, versículo 36 e 37. Mas se isso tudo que eu estou falando para você, Brasil, não aconteceu, então nós temos um problema gravíssimo, porque ou Jesus errou, ou a interpretação que você recebeu até o dia de hoje é apenas uma complicada invenção para esconder a falha da promessa. Faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Já parou para pensar numa coisa que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta? E se a promessa mais importante do cristianismo simplesmente não tivesse acontecido? Porque, segundo os próprios evangelhos, Jesus teria dito que alguns dos que estavam ali veriam a sua volta com os próprios olhos. Só que já se passaram quase 2000 anos. E nada. Então a pergunta que fica é direta e incômoda. Será que houve um erro de expectativa? Ou será que as igrejas passaram séculos tentando explicar o inexplicável? No vídeo de hoje, o Jason Ferrer levanta exatamente essa bomba teológica usando a própria Bíblia. E a discussão é pesada. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra, um privilégio muito grande poder contar com a sua presença. Eu agradeço demasiadamente a todos pela participação e, acima de tudo, muito obrigado pela preferência que você dá ao canal Além da Fé. Eu me sinto lisonjeado com a presença dos membros, daquelas pessoas que assistem meus vídeos, mas não só assistem, aquelas pessoas que são membros do canal e não são apenas membros, mas são inscritos no canal, porque muita gente vê o meu vídeo, cara, mas não é inscrito no canal. Muita gente vê meu vídeo, mas não deixa sequer um like, apertar um botãozinho para dar um like no vídeo. A pessoa não faz isso, cara. Então, vou convidar você do outro lado. Seja membro do canal. Ajuda para que a voz do Jason possa chegar em mais corações e possa chegar em mais mentes, em mais lares, não só no Brasil, mas no mundo. Me dê essa oportunidade, tá bom? Para quem ainda não me conhece, para quem chegou agora, Jason, cheguei no teu canal agora por alguém que me mandou um link aqui do teu vídeo. Deixa eu me apresentar a você. Eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor do livro Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda. Eu sei que de início parece ser um livro que, poxa, é uma blasfêmia, é uma heresia, mas, cara, deixa eu te falar, uma tese que eu desenvolvi há muito tempo e agora virou livro, um convencimento que eu trago, provas que eu trago. Agora, onde? Filosofando? Não, aqui na própria Bíblia. Eu uso a Bíblia para te provar, desde Mateus a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, pegando os pais da igreja e fazendo uma exegese, fazendo uma hermenêutica do texto, para que você do outro lado possa entender perfeitamente, cara, que infelizmente não podemos fazer muita coisa. Jesus mentiu, tá certo? Bom, dado o recado, eu quero continuar, porque hoje eu quero trazer, cara, eu quero falar um pouco das parábolas. Muitas pessoas falam assim, Jason, mas as parábolas de Jesus, não fala que ele demoraria,
que ele se ausentaria, que ele partiria para um reino distante, que ele partiria para uma terra longínqua e que ele demoraria. Cara, muitos apologistas, pastores, por exemplo, muitos sugerem que entre a ida e a volta de Jesus existe um interregno, uma ausência de Jesus por um tempo, por um intervalo indeterminado. Mas, cara, preste atenção, lendo os textos do Novo Testamento, qualquer intérprete pode pensar o que ele quiser. Ele pode imaginar, ele pode chegar à conclusão que ele quiser, desde quando o tempo da volta de Jesus esteja entrelaçado com o tempo de vida dos apóstolos. Os apóstolos precisam estar vivos. Ou seja, Jesus não poderia vir após a morte dos apóstolos, já que a sua promessa aqui dentro só poderia se cumprir com eles vivos. Quando eu falo para você do outro lado que Jesus não poderia voltar sem que os apóstolos estivessem de pé, para estar de pé precisa estar vivo. Então os apóstolos precisavam estar vivos, e para isso eu quero provar para você. Olha o que está escrito aqui, Lucas capítulo 21, versículo 36, vai dizer o seguinte, Lucas 21, tá? 21, 36, diz assim, ó: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Ora, para que os discípulos, para que Jesus pudesse voltar, os discípulos precisavam estar orando. Mas para quem que ele está falando isso? Ele está falando diretamente para aquelas pessoas. Mas, Jason, se na verdade Jesus voltaria 1.000, 2, 3, 5, 10 mil anos depois, por que ele está precisando aqui que os discípulos orem? É porque a volta dele vai se dar naquele tempo, Brasil. E ele fala, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé, Brasil, diante do Filho do Homem. Você entendeu o que eu acabei de ler neste exato momento? É para que os discípulos, eles lá atrás, vigiassem, pois em todo o tempo, para que pudessem estar em pé diante do Filho do Homem. Então, se Jesus, o Filho do Homem, voltaria, eles estariam vivos. Então, quem é que está ouvindo isso? Os discípulos, ali, em carne e osso. Jesus não estava falando para mim, Brasil. Ele não estava falando para você, mas para aquelas pessoas, como diz aqui o livro. Ele exigia, por exemplo, que estivessem acordados. Aqueles discípulos pudessem estar vigilantes, porque iriam ver a sua vinda de forma física, corporal. Se fosse algo para milhares de anos depois, não faria o menor sentido ordenar que aquelas pessoas vigiassem noite e dia. Ora, para que isso? Quando Jesus voltar, o céu vai escurecer. As nuvens estarão carregadas. Vamos ouvir trovões, relâmpagos e vozes. Os anjos virão formando uma nuvem de testemunhas. Ouviremos o som das trombetas. A terra vai tremer, as sepulturas irão se abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O grandiosíssimo problema, Brasil, sabe o que é? É que os teólogos, muitos teólogos, apologistas, por exemplo, não querem aceitar o texto está explícito, está claro. Aí eles correm para a parábola, para dizer, olha, Jesus está dizendo que vai demorar aqui, ó, tá vendo? Então eles correm para a parábola. A parábola, por exemplo, do Senhor e o servo mau. Mateus capítulo 24, 46 a 51. Jesus está falando aqui nesta parábola que o Senhor pode, de fato, de verdade, demorar. Mas quando voltar, ele vai encontrar aqueles mesmos servos vivos e não pó de ossos em alguma tumba. Jesus não está falando isso na parábola. Ele está dizendo, deixando claro que o ajuste de contas é imediato e não milenar. Jesus está voltando mais rápido do que você imagina. Essa presente era vai terminar. Os sinais estão todos aí. Você está assistindo eles. E eles estão acontecendo com uma velocidade espantosa na natureza, na política, na religião, na economia. Todos os sinais previstos em Daniel, em Isaías, em Mateus, em Tessalonicenses, em Apocalipse. Aí surgem muitos outros teólogos dizendo, Jason, mas espera aí, cara, veja que a parábola das virgens, o noivo demorou pra caramba. A parábola das virgens, Brasil, como diz Mateus capítulo
capítulo 25, do 1 ao 13. Mas veja, o noivo demorou na Bíblia? Sim, ele demorou. Mas chegou à meia-noite e as virgens, elas, da personagem, estavam lá de pé, vivas, jovens e prontas para o encontro, para o casamento com o noivo. Não faz sentido, Brasil, você pegar essa parábola para dizer que Jesus demorou. Mas quanto tempo ele demorou? Veja que o noivo não demorou 2000 anos. Se tivesse demorado 2000 anos, aquelas virgens, elas virariam pó antes de ouvir o clamor. Aí vem o noivo, aí vem o esposo. Veja que eu estou provando para você, pegando já duas parábolas, para provar que Jesus estava se colocando nesta parábola, dizendo que iria viajar, mas iria voltar para acertar com aqueles servos, quer dizer, naquela época, naquele tempo, com aquelas pessoas. Ele jamais disse em canto algum, em lugar nenhum, que voltaria para acertar contas com outra geração, em um outro tempo completamente distinto daquele do qual ele estava falando. Não. Veja que muitos outros teólogos, não satisfeitos, o que é que eles fazem? Eles correm para a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, versículo 19, porque diz o seguinte: muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Você entendeu a mensagem? É isso. Jesus não está dizendo que vai fazer conta com outra geração. O Senhor voltou para falar com aqueles servos, não com os netos deles, não com os bisnetos, não com gerações do futuro. As pessoas, na verdade, estão te enrolando, contando essas parábolas para você. Atenção! Senhoras e senhores, uma luz gigantesca surgiu no céu e é oficial. Jesus voltou. É isso mesmo, estou aqui agora e atrás de mim Jesus vem retornando. Agora tudo vai mudar. Tudo isso, Brasil, que eu estou falando aqui para você, está tudo aqui mastigadinho neste livro, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. São 460 páginas que eu vou explicando tudo por tudo, detalhe por detalhe, informando versículo por versículo. Veja que muitos teólogos desonestos, eles partem para outra parábola, a parábola do nobre e as minas, como está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 12 até o 15. Mas é só você observar, leia o texto. Veja que o nobre, ele parte para longe, isso é verdade, mas ele volta para os mesmos servos que haviam recebido as minas. O texto é explícito. Voltando ele, mandou chamar aqueles servos. Aí você entendeu o padrão? É exatamente isso, Brasil. Jesus, ele está falando que vai fazer uma viagem, sim. Jesus fala de uma possível demora? Fala sim, mas ele nunca fala de séculos. Ele nunca fala de milênios. Vou voltar na geração que vem, os vossos netos, os vossos bisnetos vão ouvir a minha mensagem, vão ouvir a minha volta. Sempre a ideia é de um retorno visível, imediato, físico, e ainda na mesma geração. E uma coisa interessante, Brasil, Jesus nunca e jamais deixou alguma margem para dúvida. É só você pegar, leia o texto, por gentileza, me acompanha. Leia você mesmo, pegue a sua Bíblia, abra aqui em Marcos, capítulo 13, versículo 36 e 37, que vai dizer o seguinte, olha: para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. A mensagem de Jesus é justamente essa para os discípulos, para que, vindo de improviso, o que está vindo de improviso aí? A volta dele. Mas para quem que ele está falando isso? Ele está falando diretamente para os 12. Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Judas, e por ali se vai. Tiago. E ele está dizendo aqui, ó: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Como ele estava falando somente com os 4, como diz aqui, por exemplo, ó, é só você pegar 13, versículo 3, que ele vai dizer o seguinte, olha: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram. No final, aqui está no início, no final, Jesus agora se refere aos 12. Ele fala: e as coisas que vos digo para quem? Para os 4. Aqui, ó. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, aos 12.
vigiai. Aí você está entendendo, meu irmão, o que eu quero te dizer? Você está entendendo, minha irmã? É isso que este livro tem para apresentar para você. Cara, se você tiver esse livro em casa, tu vai saber de tudo isso. Veja que Jesus não está jogando para o futuro, para distante, mas está alertando os discípulos que a coisa aconteceria enquanto eles respiravam. Agora é momento de você do outro lado pensar comigo, cara. Passaram-se quase 2000 anos e nada aconteceu. Se os discípulos estivessem vivos aqui hoje, os 12, com 1995 anos de vida, eu dizia, opa, calma, Jesus vai voltar, essa é a demora, esse é o interregno, esse é o hiato que Jesus está voltando ainda, mas não tem nenhum vivo. Então a promessa falhou. Jesus, infelizmente, mentiu. Então, ou Jesus estava enganado, Brasil, ou as igrejas mentem descaradamente quando dizem que ele falava de uma geração futura. Por favor, Jesus não falava de uma geração futura. O que os teólogos e apologistas por aí fazem é torcer o texto, é inventar hiatos, é interregnos e explicações completamente fantasiosas para cobrir o óbvio. A promessa falhou. Está aqui no meu livro. E aqui, Brasil, está a reflexão dura. É certeza que ele vem, ele não mentiu, ele vai voltar. Se a promessa central de Jesus, a de voltar num tempo de vida dos seus discípulos, não se cumpriu, o que sobra da fé? O que sobra para o cristianismo? O que sobra para os pastores dos púlpitos? Quantas gerações mais precisarão esperar um Messias que disse que em breve, mas nunca e jamais apareceu de canto nenhum? E para que nós possamos fechar o vídeo de hoje com chave de ouro, eu preciso perguntar para você, meu irmão, na maior humildade, quantas e quantas e quantas gerações mais precisarão esperar um Messias que disse que em breve voltaria, mas nunca e jamais apareceu? Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E, meu irmão, o que eu estou falando para você é apenas a ponta do iceberg. Tem muita coisa neste livro que, se você ler este conteúdo, você vai dizer, não, Jason, como é que eu fui acreditar na volta de Jesus? Como é que eu, Jason, na escola dominical, pegava a revistinha de escola dominical e ouvia sobre a volta de Jesus e eu acreditava? Jason, realmente não tem como. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, presta bem atenção, pensa bem. Jesus disse que voltaria antes que aquela geração passasse. É o que está escrito em Mateus capítulo 24, 34. Todos morreram. O templo de Jerusalém foi completamente destruído no ano 70, mas o Filho do Homem nunca apareceu nas nuvens para ajustar contas com aquela geração. Foi o que ele prometeu. O arrebatamento pode acontecer em 23 e 24 de setembro de 2025, pois a figueira está madura. Jesus falou em Mateus 24, 32, 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Então, é claro que eu preciso vir aqui para perguntar para você essa questão de urgência, de decisão. Eu pergunto, será que nós vamos continuar acreditando em promessas adiadas indefinidamente? Esse ano vai acontecer, essa geração acontece. Ou será que nós vamos encarar o texto de frente e admitir que a história não fecha, a matemática não fecha? Entenda, meu irmão, definitivamente fé. Esse sentimento que você tem não pode ser desculpas para aceitar as contradições gritantes. Quem tem coragem, por exemplo, para abrir os olhos, descobre que a religião é mestre em adiar promessas. E nisso constrói aí, séculos e mais séculos. Daqui a pouco entra o terceiro milênio, somente de ilusões. E você do outro lado, acreditando em tudo isso. Faz o seguinte, Brasil, se você quiser, entra em contato comigo, meu irmão.
Está aqui o livro. Tenha este livro em suas mãos, que você do outro lado vai se libertar. Forte abraço, eu te aguardo e te espero no próximo vídeo, Brasil. Até lá. Bom, pessoal, agora que assistimos esse vídeo do Jason Ferrer, vamos parar um minuto e analisar com calma o que acabou de ser apresentado aqui. Porque, goste ou não da conclusão dele, o que o Jason fez nesse vídeo foi algo que muita gente dentro do próprio cristianismo evita fazer. Ele pegou o texto bíblico e seguiu a lógica dele até o fim. E quando você faz isso, começa a surgir um problema que não é pequeno. O argumento central que o Jason apresenta é simples, direto e extremamente incômodo para a teologia tradicional. Jesus teria prometido voltar ainda durante a geração dos discípulos, não em milênios depois, não em 2000 anos, mas no tempo de vida daquelas pessoas que estavam ouvindo ele falar. E aí entra o ponto crucial. Se essa promessa foi realmente feita dessa forma, então existem basicamente 3 possibilidades. Ou a promessa se cumpriu de alguma forma que a maioria dos cristãos hoje não reconhece, ou a promessa foi reinterpretada ao longo da história para se adaptar ao fato de que ela não aconteceu como esperado. Ou então, estamos diante de um erro de expectativa dentro do próprio texto. E repare numa coisa interessante. O próprio Jason usa a Bíblia para levantar esse problema. Ele cita passagens onde Jesus fala diretamente para os discípulos vigiarem, estarem atentos, permanecerem preparados para um evento que poderia acontecer de forma repentina. Isso cria uma sensação de imediatismo muito forte no texto, e isso não é uma observação exclusiva dele. Esse tema já foi discutido por vários estudiosos da história do cristianismo. Por exemplo, o filósofo Bertrand Russell, em seu famoso ensaio Why I Am Not a Christian, argumentava que Jesus demonstrava uma expectativa clara de que o fim dos tempos ocorreria em breve, ainda dentro da geração de seus ouvintes. Outro pensador bastante conhecido, Friedrich Nietzsche, embora com uma abordagem completamente diferente, também criticava a forma como as religiões reinterpretam suas próprias profecias quando elas não se cumprem da maneira esperada. E aqui entra um ponto muito interessante do vídeo do Jason. Ele afirma que muitos teólogos tentam resolver esse problema apelando para parábolas que sugerem uma demora, como a parábola das virgens ou a dos talentos. Mas o contra-argumento dele é que mesmo nessas parábolas, o retorno acontece ainda dentro da vida dos próprios personagens envolvidos, não milhares de anos depois. Ou seja, o que ele está tentando mostrar é que existe uma tensão real dentro da própria narrativa bíblica entre a expectativa de um retorno rápido e o fato histórico de que já se passaram quase 2000 anos. Agora, como ateus ou como pessoas que analisam religião de forma crítica, isso levanta uma pergunta muito séria. Se a promessa central de uma tradição religiosa depende de uma expectativa histórica concreta, como a volta iminente de um Messias, o que acontece quando essa expectativa simplesmente não se concretiza? Essa pergunta não é nova. Ela aparece em estudos de psicologia da religião, sociologia e filosofia há décadas. Um exemplo clássico é o trabalho de Leon Festinger, que estudou como grupos religiosos lidam com profecias que falham. No livro When Prophecy Fails, ele mostra que, em vez de abandonar a crença, muitos grupos reinterpretam a profecia, ajustam a narrativa e continuam acreditando. E é exatamente esse tipo de fenômeno que muitos críticos apontam quando analisam o cristianismo primitivo. Porque se você olhar historicamente, os primeiros cristãos realmente esperavam que o fim estivesse muito próximo. Essa expectativa aparece em várias cartas do Novo Testamento e em diversos textos da época. Então, o ponto que o vídeo do Jason levanta, goste você dele ou não, toca num debate muito antigo dentro da própria teologia. A pergunta que fica é: estamos diante de uma promessa que foi mal interpretada ao longo da história, ou de uma expectativa que simplesmente não se concretizou? E perceba que isso não é uma questão de atacar pessoas religiosas. É uma questão de analisar ideias, textos e promessas históricas. Porque quando uma afirmação extraordinária é feita,
como a promessa de um retorno iminente de uma figura messiânica, ela inevitavelmente acaba sendo testada pelo tempo. E o tempo, nesse caso, já passou bastante. Quase 2000 anos. Então a reflexão que fica para quem está assistindo é justamente essa. Será que a interpretação tradicional dessas passagens realmente faz sentido diante da história? Ou será que estamos olhando para um caso clássico de expectativa apocalíptica que precisou ser reinterpretada para continuar funcionando? Essas são perguntas legítimas, perguntas filosóficas, históricas e até psicológicas. E quanto mais as pessoas estudam o tema, mais percebem que o debate é muito mais profundo do que simplesmente repetir doutrinas prontas. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ficarem até o final e até o próximo vídeo. O livro Por que Jesus Mentiu sobre sua segunda vinda, do Jason Ferrer, é uma verdadeira bomba lógica contra a fé cega. De forma muito clara e muito bem embasada, ele mostra como a promessa mais repetida por Jesus de que voltaria ainda naquela geração simplesmente não se cumpriu. E se a base da fé cristã é uma promessa furada, o que sobra? Jason faz uma análise muito honesta e sem floreios. Ele escancara com provas bíblicas e históricas que Jesus errou ou então ele foi mal interpretado. De qualquer forma, a verdade exposta desmonta todo esse castelo de areia da escatologia cristã. Esse livro é fundamental para você que está no processo de questionamento religioso. Não é um ataque gratuito, é uma reflexão baseada em evidência. E também é libertador entender que não foi você quem falhou com Deus, com o suposto Deus, né? Foi a religião quem mentiu para você. Parabéns aí ao Jason por esse trabalho tão corajoso e necessário. Com o conteúdo que ele produz na internet, tem ajudado milhares de pessoas a saírem da culpa, do medo e da manipulação religiosa. Esse livro aqui é mais que necessário para quem está no processo de descrença e você vai encontrar ele na loja da Amazon. Corre lá e já garanta o seu.